Nós temos uma situação deficitária do hospital, todo mundo entende a dificuldade que nós temos hoje para administrar o hospital, financeira, economicamente, essas questões todas, e nós precisamos mostrar para a comunidade, mostrar para os vereadores, para a imprensa, para todo mundo, o que realmente é o hospital. Essa é a nossa realidade, esse é o nosso estilo de trabalho, e o que eu coloquei a primeira vez que eu conversei contigo, que eu conversei aqui em Lagoa Vermelha, muito antes de assumir o hospital, nós precisamos que a comunidade se junte ao hospital para ajudar. E aqui vem aquela opção, nós precisamos decidir hoje, nós, Lagoa Vermelha, precisamos definir se nós queremos ter um hospital. Essa é a situação. Nós queremos ter um hospital, nós queremos manter um hospital. Bom, se nós queremos manter um hospital, não é o Sérgio, não é o Ademar, não é isoladamente o prefeito, é nós, comunidade, empresários, a imprensa, vereadores, nós, comunidade, precisamos criar o nosso modelo de hospital e termos o hospital de Lagoa Vermelha. Esse é o ponto principal. E essa decisão agora que nós, como comunidade de Lagoa Vermelha, precisamos tomar, é a decisão que vai dizer, teremos um hospital ou não teremos mais um hospital. Essa é a primeira fala que eu quero deixar bem claro. Se nesse processo todo que nós conversamos ontem, se a comunidade se envolver através das empresas, das instituições, das entidades de classe e todo mundo se unir em torno do hospital e nós criarmos um modelo de hospital viável, é possível nós termos um hospital de hoje para frente e um modelo que possa atender a necessidade da Lagoa Vermelha. Ou não. Então essa é uma decisão que não é o Sérgio que vai tomar. E não é um administrador, ontem eu falei para vocês e vou repetir a mesma coisa aqui. Pode contratar o melhor administrador, o cara que tem o melhor currículo do mundo. Pode contratar, não vai resolver o problema se nós não entendermos que nós somos um hospital filantrópico, que nós atendemos a população principalmente muitas gratuidades e que essa população precisa desse atendimento, mas que o hospital precisa de recursos para cobrir as despesas para atender essa população. E isso só vamos fazer se nós abrirmos os números que nem eu abri ontem para vocês. Eu lembro que a primeira vez que eu conversei contigo aqui, você me perguntou, Sérgio, os números do hospital, o pessoal tem necessidade de saber. Eu guardei essa fala, e naquele dia eu assumi um compromisso contigo. Aqui na outra rádio também eu assumi esse compromisso. Eu falei para eles, olha, hoje eu vim dar uma entrevista para vocês para falar sobre o Sérgio e sobre algumas coisas que a gente pensa em fazer para o hospital. E eu falei para você, eu não posso falar nada sobre o hospital porque eu não assumi o hospital. Eu não sou diretor do hospital ainda. A partir do dia 1º, nos primeiros 10 dias, eu chamo vocês para nós conversar. Os números que a gente mostra são uma amostragem, não é toda a realidade do hospital ainda, porque foi uma amostragem desses primeiros dias, mas é importante que eu cumprisse esse compromisso que eu assumi, de trazer a realidade do hospital, de mostrar a realidade do hospital, principalmente para vocês, da imprensa, para os vereadores e para os prefeitos, e dizer, olha, a situação que nós vivemos hoje é essa. E por que o hospital hoje vive dessa forma? Porque talvez, vou usar a palavra que eu usei ontem para vocês e vou repetir, isso não é uma crítica para ninguém. Para ninguém. Eu não sou de criticar ninguém e não sou de querer saber foi a fundação, foi Pedro, foi Paulo. Não interessa para mim. O que interessa é que a instituição hospital teve um problema de gestão. Só gestão. Que é aquela gestão básica que todos nós fazemos dentro da nossa casa, de saber quanto que eu tenho de receitas e quanto que eu posso gastar de despesas. Isso é gestão. É o que eu falo e falei para vocês de uma forma mais tranquila, que a gente sempre fala na forma da brincadeira, é a conta de padeiro, é aquela conta que a gente faz no papelzinho de caneta, é quanto que eu tenho, é quanto que eu vou receber, é quanto que eu vou pagar, é só isso. Gestão é isso. Só que você pega aquela conta que eu faço dentro de casa e traz ela para um cenário muito maior, que é um cenário de hospital, que é um cenário de empresa. Os empresários devem estar entendendo muito bem o que eu estou falando. Por isso que eu quero fazer, também envolver os empresários da cidade, que eu sei que aqui a indústria é bastante forte, e eu sei que tem bastante pessoas comprometidas aqui, que querem a mudança do hospital. Esse processo, eles estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Que é você olhar a tua estrutura e as tuas fontes de recursos, tuas fontes de receitas que você tem, e você comparar isso com a tua estrutura de despesa. Hoje, no hospital, nós gastamos mais do que recebemos. Mas nós gastamos mais porque nós gastamos mais porque nós não sabemos gastar. Não, nós contratamos serviços e pagamos médicos que estão lá prestando seu serviço, e um agradecimento para os médicos também, que graças a Deus ainda estão atendendo, mesmo estando recebendo seus salários atrasados, ainda estão atendendo e mantendo o hospital. São médicos, são prestadores de serviço que estão lá, nós estamos comprando o serviço desses profissionais e eles estão prestando serviço para uma população, só que nós não estamos recebendo de ninguém por isso. A nossa fonte de receita geral, total, mensal do hospital é em torno de 1.200.000. Só que a nossa estrutura de despesa, ela gira em torno de 1.800.000. Essa é a realidade do hospital. Nós recebemos 1.200.000, nós temos todos os meses para pagar 1.800.000. Por quê? Porque nós temos contratações com médicos, contratações com laboratório, contratação com diagnóstico, e o paciente chega na emergência, chega no hospital e ele é atendido. Isso tem que ficar bem claro, e não estou culpando ninguém. Estou culpando a instituição hospital, e agora eu estou dizendo nós hospital somos os culpados, porque não enxergamos com clareza e com tempo hábil que nós estamos prestando um serviço que não é dever do hospital, que na Constituição fala que é dever do Estado. Porque se eu recebo, por exemplo, se eu recebo uma cota através da contratualização, eu recebo uma cota de exames, eu recebo uma cota de tomografias, eu recebo uma cota de contratualização de alguns serviços, e eu presto além desse serviço que eu recebo,
Alguém não está pagando. O governo do estado e o governo federal, através da contratualização, estabelecem os valores que o hospital tem que receber. Os contratos do município estabelecem os valores. Agora, se eu prestar serviço além do que está contratualizado e ninguém está pagando, a culpa é nossa, porque não fizemos um plano de atendimento da população de acordo com a capacidade de receita que nós temos.